Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Cinecast. Eu sou o Glauber Gorski. O Cinecast é gravado aqui nos estúdios da Metapá. E no episódio de hoje, começando o ano de 2026, a gente vai falar um pouquinho sobre esse momento, né? A gente vive no momento o tempo todo, né? Quer a gente queira, quer a gente não queira, por mais que a gente lembre de coisas antigas e projete coisas para o futuro, a gente é filho da nossa própria condição de tempo e espaço. Olha só que temos filosófico muito isso. filosófico, só temos muito cuidado, tem que tomar muito cuidado pra gente não entregar a nossa idade baseado nessa linha de raciocínio que você tá trazendo aí pra conversa. Mas eu não me preocupo muito com isso, porque quando a gente revela a nossa idade, a gente também tá revelando a idade de quem tá nos acompanhando. E aí isso passa a ser um problema da nossa audiência. Muito bem, vamos levar então por esse lado pra ficar um pouco mais tranquilo pra gente. Porque assim como muitas coisas, eu não vou julgar nem condenar quem está nos assistindo. Então, né? Vamos por esse caminho que talvez seja o melhor, então. Seja bem-vindo, você que está nos acompanhando. Desde já peço que você, se não assina o canal ainda, né, se inscreva no nosso canal, comente e compartilhe para você que gosta de cinema ou se você conhece alguém que gosta de cinema. E aliás, gosto talvez seja o grande tema que a gente vai ter aqui vestindo a nossa conversa. Para a nossa conversa de hoje eu trouxe aqui André Siqueira, que muito gentilmente, muito generosamente cede seu tempo, seu know-how, né? É isso, cara. Pra mim é um prazerzaço estar aqui. Sua presença aqui. Imagina, cara. Pra mim é um prazerzaço estar aqui conversando com você. Grande amigo de longa data. Cara, sempre que você precisar, tô aqui. Vamos bater esse papo que tenho certeza que vai ser muito divertido. O André Siqueira, quem conhece ele, dispensa apresentações, mas para quem não conhece, ele ombreia, né, junto a mim, o ofício, entre outros ofícios e outros prazeres cinematográficos, né, o ofício da direção de cena. Entre outras coisas, ofício da escrita. Também compartilhamos em vários momentos, inclusive compartilhamos muito proximamente a vocação da docência, vamos dizer assim, Exatamente. Né? Poder partilhar de alguma forma aquilo que a gente aprende com quem quer saber um pouco mais. É, né? verdade. Seja com relação à interpretação cênica, com relação à narrativa audiovisual, com relação principalmente uma coisa que me é muito cara, e eu sei que para você também é muito caro, que é a direção de atores. A minha formação, Glauber, ela é muito focada na direção de atores, né? Eu como diretor de cena, eu me especializei na direção de atores, cara. Porque desde lá atrás, quando eu ainda era assistente, eu vou até voltar um pouquinho antes, porque quando eu entrei na publicidade lá atrás, eu entrei para ser diretor de elenco. Uhum. Que era uma função na publicidade que poucos diretores podiam ter, porque não existia orçamento para ter um profissional como eu acompanhando todo o processo da direção de elenco. Uhum. Então, basicamente, o que eu fazia? Eu trabalhei na época com grandes diretores de publicidade em São Paulo, tá? Aí eu posso citar o Ricardo Gordo Carvalho, que foi o diretor do Bombril, né? Dos bichinhos da Parmalat, daquelas criancinhas com o bombrilzinho na cabeça, sabe? A Solan, se não me engano, não sei nem se existe essa marca ainda. Mesmo com o Marcos Jorge, que depois veio a dirigir o Estômago, enfim. Eu trabalhei com publicidade com esses caras. Esses caras tinham orçamentos muito grandes. E o que eu fazia? Eu entendia qual era o conceito da interpretação que esses diretores queriam para o projeto deles, para os filmes, para os clientes deles. Então eu trabalhava de ponta a ponta. Então eu partia desde o briefing para a produtora de elenco, eu dirigia o teste de elenco, eu editava o teste de elenco, eu selecionava os melhores e apresentava para o diretor. Junto com o diretor a gente fazia mais um corte para deixar ali os 3, 4 para cada personagem, para aí sim, junto com o diretor, apresentar para o cliente e fazer a escolha final. Feita essa escolha final, em alguns momentos a gente trazia esses atores, olha só, não sei nem se isso existe ainda hoje, mas a gente trazia alguns atores, dependendo do filme, para fazer um ensaio na produtora,
Pra gente já ir pro set um pouquinho mais seguro. E, obviamente, eu ia pro set fazer essa direção dos atores lá. Porque muitos desses grandes diretores, Glauber, você sabe disso, eles não vieram da direção propriamente dita. Muitos deles eram... Da dramaturgia, da dramaturgia, né? Não era a escola da televisão, da novela. Eles vinham de... Ou eles eram montadores, ou eles eram diretores de fotografia. Sim, um repertório mais de composição fotográfica, muito mais visual. Um quadro de montagem, né? Exatamente. Isso exatamente, aí. E aí eles tinham muita dificuldade na direção de atores. E a minha formação... Eu fiz especialização nos Estados Unidos em direção de atores. Eu fiz cinema com especialização em direção de atores. Então, quando eles viam que existia um profissional como eu no mercado, então para eles era a coisa mais maravilhosa. Sim. E para mim, por outro lado, que queria me tornar um diretor de cena, trabalhar ao lado desses caras que manjavam muito, ou manjam muito, de composição e de construção de narrativa, porra, pra mim era uma aula. Então eu digo muito, assim, pros meus amigos mais próximos, que sempre me perguntam sobre cinema, essas coisas, que eu ganhava dinheiro aprendendo. Então, pra mim, isso foi a melhor escola que um profissional que eu vinha me tornar podia ter, né? Então, eu acho que essa coisa da direção de atores, pra mim é uma coisa que, olhando em retrospectiva, Glauber, talvez eu nunca tivesse tido uma experiência tão bacana e talvez eu não deveria ter deixado isso pra trás como eu deixei. Por escolhas profissionais, sim, claro. Mas era uma coisa que me dava muito prazer mesmo. Quem assiste muito filme, muita televisão, muita novela, quem é cinéfilo, quem é um apreciador, tem um olhar, é mais ou menos como uma pessoa que gosta de ler. Não quer dizer que ela saiba qual é o processo de escrever e de produzir. Eu vira e mexe recorrente, eu ouvi uma vez de alguém falando isso e eu absorvi isso para mim, de que o cinema, chamado de sétima arte, a pessoa falava, ele não é só a sétima arte, ele é a soma das outras artes. Sem dúvida. Eles são 7 artes. Porque você tem a música, você tem a fotografia, você tem a dança, né, a coreografia, a marcação de cena, né, você tem a interpretação, você tem a iluminação, você tem a gravura acontecendo ali. Então é uma somatória de coisas que muitas vezes as pessoas assistem um filme e elas dão opinião sobre aquilo ali, e elas têm o direito de dar opinião sobre aquilo ali. Claro. Gostei, não gostei, é ruim, não é, esse filme é uma porcaria, esse filme é ótimo. É muito diferente de quem faz, seja na publicidade, seja documentário, seja Hollywood, e todo um espectro de possibilidades de produções audiovisuais. Então, realizar um filme, você sair com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, é diferente de você sair com uma equipe de 50 pessoas. Sem dúvida nenhuma. Onde todo mundo tem que se alimentar, tem que dormir, tem que comer, é diferente, os valores são diferentes e o resultado também é diferente. E Glauber, eu acho que tem 2 pontos que são muito importantes nesse teu comentário, que é o seguinte. Existe uma responsabilidade monstruosa quando você sai com uma equipe de 500 pessoas. Sim, né? Sim. Não que você não tenha uma responsabilidade quando você sai só com a sua câmera. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer só é que existem estruturas e estruturas, né? Quando você estava me falando, e aí vem esse segundo ponto que eu quero levantar para você, eu vou trazer para você aqui um assunto independente de viés político, tá? Mas que deu muito o que falar recentemente, que foi a questão da Fernanda Torres na propaganda da Havaiana. Sim. Né? E aí eu fiz até uma... No final de 2000, vamos fazer um recorte, porque eu não sei em que momento as pessoas vão estar assistindo, isso. mas final de 2025 teve um comercial, isso, né, exatamente, da Havaianas, né, que contextualizaram de um jeito que poderia ou não ter um viés político. A questão não era essa. Não era essa. E aí eu acho que... Eu até escrevi um artigo no LinkedIn na época do lançamento, porque muita gente criticou, falou assim, pô, esse roteiro é ruim. Esse roteiro é ruim. E aí, eu, pela perspectiva de quem dirigiu atores por muito tempo, e assim, e aí eu tenho um lugar de fala mesmo, assim, sabe? Porque eu dirigi muito ator por muito tempo, ator que não era nem um pouco conhecido e que hoje está ganhando prêmio internacional, assim, sabe? O problema ali
ele não foi do roteiro. O roteiro é muito bom. O problema ali, pela perspectiva de quem dirigiu o ator, foi a escolha do tom e da personagem para falar aquilo. Ou seja, era uma tragédia anunciada que pode ser interpretado como um acaso, como pode ser interpretado como, putz, eu dei a minha mensagem e eu não estou aqui para fazer nenhum juízo de valor. O que eu quero dizer é o seguinte: quando eu dirigia atores e eu ia para uma reunião, a gente tomava muito cuidado porque a gente olhava várias perspectivas para que aquele filme pudesse entregar o que de fato o cliente queria comunicar, certo? E escolher um ator é uma arte tão importante quanto dirigir a cena, quanto fotografar um set, como montar um cenário. É uma arte. Sim. Tá? E isso não é levado muito em consideração e às vezes essa consideração é que dá o problema. Acho que talvez a Fernanda Torres ali era a pessoa errada para fazer aquele tipo de roteiro. Por quê? Porque ela, notavelmente, é uma pessoa que se posiciona politicamente nas mídias. E tá tudo certo. Porque o personagem dela ali, enquanto atriz, é ela própria. É ela própria. E tá tudo certo. Não acho esse o problema. Porque quando você tem um testemunhal, significa que você está colocando todo o teu arcabouço de percepção sobre o mundo junto com aquele produto. Exatamente. Esse é o ponto, e aí ainda tem um complicador. Quem estava dirigindo era o marido dela. Sim. É o cara que convive com ela todo dia. Isso. É o cara que sabe quais os ideais dela, o que é importante pra ela, o que é. Esse cara, ele não ia, em hipótese alguma, pedir pra que ela fizesse num tom diferente. Porque senão não seria ela. E a Havaianas estava contratando quem? Sim. A Fernanda Torres. Não estava contratando um personagem. Exatamente. Então é uma conexão de tantos fatores que gerou esse ruído. Sem mexer no roteiro. Sem mexer no roteiro. Se você tem o mesmo roteiro com outra pessoa... Se fosse a Paola Oliveira, não teria dado esse problema. Se fosse um pastor evangélico, teria um outro tom. Exato. Então, então, por isso que eu digo pra você, a publicidade pra mim, ela me traz essa coisa de que é tudo muito departamentalizado e tudo é muito importante. Sim. Escolher o ator é tão importante quanto qualquer outra escolha de qualquer outro departamento. É uma pena que os orçamentos hoje não permitam um profissional como eu. Sim, e aí não estou falando de mim, pessoa física, né? Essa ferramenta. A gente falava de ferramenta exatamente. antes. Que tem essa ferramenta para poder, de alguma forma, mitigar a possibilidade de dar um problema como deu. Porque na publicidade, as pessoas se apropriam bastante, assim, se apropriam dos filmes, elas se sentem coautoras, até porque, assim, como qualquer obra, ela passa a ser do público. As responsabilidades são de quem cria, produz, né, e publica. Mas a sensação de autoria, quando você compra um disco, estamos entregando a idade. Quando você compra uma obra de arte, né? Aquele quadro, né? Aquele quadro, ele é seu porque você comprou ou é do autor que pintou? Né? Então as pessoas se sentem um pouco apropriadas daquilo, né? Claro. É natural. E quando a gente assiste um filme, a gente personaliza muito nós, porque senão não tem graça. Não. Se você vê um filme que não entra em você, é porque você não entrou no filme. Mas quando o filme entra em você e você entra no filme, o filme passa a ser um pouco seu também. Sem dúvida tem nenhuma. coisa da sua história. Sem e a publicidade tem isso. Eu só vou jogar aqui no ar essa questão da Havaiana, lembrando de um comercial um pouco mais antigo, que seria uma coisa talvez impensada e mesmo assim atrevida hoje, e a publicidade tem que ser atrevida. Claro. Se imagine um comercial onde o produto é carne, e você colocar um vegetariano para vender a carne. Parece uma coisa esquisita, né? Totalmente. Agora se imagine nesse comercial um vegetariano comendo a carne e elogiando a carne. Pois é. É uma coisa surreal. E isso aconteceu com uma celebridade, que era o Roberto Carlos, fazendo o comercial das carnes lá da JBS. Que maravilha. Você lembra disso ou não? Não me lembro. Tem alguns anos, teve meio que um cancelamento. E o problema ali, por mais que a intenção fosse polemizar, e aquilo ficou muito divertido, muito bem feito, mas claramente você não tem
No filme, o Roberto Carlos está na mesa, onde tem carne, onde tem pessoas, e ele elogia a carne. Você não tem ele cortando e mastigando a carne. Você tem um corte cinematográfico, mas você não tem um corte da carne. Então tem uma... Ali passou do tom, naquele caso lá, porque ficou falso. Porque ele elogia uma coisa que todo mundo sabe que ele não consumiu. Sem dúvida nenhuma. Mas o barulho foi feito. Claro. E muitas vezes a publicidade ela tem Glauber, só essa proposta. E eu vou te dizer uma coisa, aí ampliando um pouquinho para televisão. Eu fui assistente do Beto Silveira há muito tempo. Beto Silveira, falecido Beto Silveira, ele foi um dos fundadores da Oficina da Globo, né? E ele trabalhou muito tempo com o Walter Avancini, né? Na Globo, na época que a Globo tinha 85% de audiência, né? Então, e aí o Beto, ele sempre contou muito essa história, quando a gente conversava em um ambiente um pouco mais controlado ali, não com os alunos. Ele contava muito essa história para mim, isso me marcou muito, porque é uma coisa que eu trouxe muito para minha carreira. Que o Walter Avancini sempre chegava para ele e falava assim, ó, tá tudo previsto? Dele falava, sim, tá tudo previsto. Aí o Walter retrucava, até o imprevisto? Porque assim, são tantos detalhes, e o Walter Avancini é o Walter Avancini, né? Sim. São tantos detalhes, Glauber, que se você não respeitar o processo, ele vai te derrubar. Sim. Pode demorar um pouco mais para um pouco menos para outro, mas se você não respeitar o processo, ele vai te derrubar. Então, dirigir ou produzir alguma coisa não é uma tarefa muito fácil, mas exige um respeito que é absurdo, assim. E é aí que as pessoas se complicam, porque elas se colocam numa posição de conforto, e aí vem a rasteira. E para quem não conhece muito sobre produção, essa coisa de prever o previsto e prever o imprevisto, né? Os planos B, C e D, por mais que você tenha, a não ser que você seja na história do cinema mundial, vamos dizer assim, se você não for o Stanley Kubrick, que levava anos para fazer um único filme, porque o filme que era finalizado era o filme que ele tinha na mente quando ele visualizou mentalmente lá no começo, e aí você tem um orçamento que qualquer outro dirigindo o filme custaria muito menos, porque ele entraria numa zona de jogo de cintura, vamos dizer assim. Sim, claro. Adaptabilidade mesmo. Adaptabilidade, né? Se você não tem um grande estúdio, se você não tem um filme de estúdio com controle, você entra em umas circunstâncias que lá no roteiro, por exemplo, para quem não sabe como é que é um roteiro, tem um cabeçalho acima de cada cena, que ele diz assim, o nome da cena, o número da cena, e está dizendo ali, você tem duas chavezinhas ali, se é externa ou interna. Isso. E se é dia ou noite. Isso. Então, se você tem externa, dia, você sabe que tem que rodar aquilo sobre certas circunstâncias. E se aquilo está escrito sol, não é chuva e não é tempo nublado. Você entra num orçamento que você tem que ter uma margem, né? Tem que ter o weather day, tem que contemplar uma série de riscos. Você tem que comprar as diárias, você tem que entrar num calendário, você tem que ver um calendário anual, você tem que ver geolocalização. É isso. Né? Então, é um universo de coisas que, quando cai para aquele negócio assim, eu não gostei do filme, sabe? Pô, tá assistindo demais, eu acho, e tá pensando de menos. Mas, agora vamos entrar num segundo ato. O gosto não se discute, e eu acredito que o gosto também não se lamenta. Eu acho que o gosto se respeita. Eu acho que sim. Né? E quando a gente indica filmes, você... nesse momento aqui, por exemplo, esse podcast, uma das propostas dele, além de trazer pessoas que tragam conhecimento, que tragam pontos de vista, né, tragam informação, também a gente aponta para as pessoas os gostos. Nesse exato instante que a gente está gravando aqui, o Agente Secreto do Kleber Mendonça Filho continua sendo muito bem recebido por boa parte do público, por grande parte da crítica e por muitas premiações, né? Acabou de ganhar o Globo Dourado, que a gente chama de Globo de Ouro, né? Acabou de ganhar Globo Dourado de melhor filme em língua não inglesa e melhor ator para Wagner Moura. E a gente está na entrada do Oscar, né? Do tão esperado Oscar, né? Eu olho com um pouco de cautela essas coisas, porque eu acho que quando um filme é bom, ele não precisa de prêmio, basta a pessoa gostar.
né? Mas é importante. Eu acho que não deveria existir país, como eu vi o Gabriel Pensador falar outro dia. Eu acho que país nem deveria existir. Mas já que existe país, então deixa eu vestir a bandeira do meu país, né? Claro. E que isso tenha um reconhecimento, porque isso volta para o país. Então é bacana isso. Seja o filme que for, né? Seja a obra que for, ela ser bem alardeada mundo afora, é importante sim para continuar o fomento à cultura, para que as coisas continuem sendo bem feitas, para que os realizadores olhem assim, pô, o que é fazer um filme bem feito que possa ter chance. Nada contra Leandro Hassum e os filmes mais rasteiros, mas cinema é muitas coisas. Claro. Posto isso, essa pequena nota de rodapé, a gente tem uma certa responsabilidade quando indica filme. Então o próprio Agente Secreto, por mais premiação que ele tenha, por mais que eu pessoalmente tenha gostado dele, ele não é um filme como qualquer filme, ele não é um filme para todo mundo. Assim como Titanic não é um filme para todo mundo, né? Como Avatar, menos ainda, por mais que seja o maior recorde de bilheteria, ainda assim não é para todo mundo. Claro. O cinema, as artes, o entretenimento, ele atende muitos gostos. E você foi olhando também na tua trajetória, vamos dizer assim, empresarial, você viu isso como uma possibilidade, uma oportunidade, né? Enxergou essa, digamos, dor, é um termo que usam bastante, né? Qual que é a dor do nosso cliente, né? E você traz hoje, incorporou no teu histórico, você tem uma plataforma que indica filmes, que indica obras audiovisuais, principalmente em streamings. É isso? Isso. Como é que eu conte. Vamos lá. Como é que foi a gênese disso e como é que está isso hoje? Vamos lá. Vou tentar resumir, mas é uma história, cara, que é muito legal. Eu acho que vai ter. Se um dia eu tiver um livro sobre a minha vida, vai consumir pelo menos uns 5, 6 capítulos, tá? Mas é uma coisa muito interessante, porque eu tava num momento de carreira muito bom. Eu já não dirigia mais publicidade, eu já tinha acabado de fazer um projeto para Disney e um para o History Channel. E eu estava muito bem, estava tudo caminhando muito bem. Eu tinha feito um processo dentro da Rede Globo também, para novos diretores. Eu tinha sido um dos diretores mais bem pontuados na época. Estava tudo caminhando muito bem, só que minha filha ia nascer. Uhum. Tá? E como você sabe, quando a gente entra num projeto tão grande como esses que eu comentei, isso exige muito da gente. E, e exige muito no sentido de você fica, às vezes, 8 meses envolvido dentro de um projeto que você entra no estúdio, sei lá, 7 horas da manhã e sai meia-noite, e isso é muito, muito puxado, muito cansativo. Sim, a energia vital é dedicada a isso. E como diretor, você sai do estúdio, você tem uma reunião, você sai da reunião, você tem que voltar pro estúdio, e você tem que inúmeras aprovações, depois tem que acompanhar a edição. A gente estava até conversando antes de começar a gravação. O trabalho do diretor não acaba quando ele fala valeu no set. Não é diária. Não é diária de gravação. Não é um processo, é uma coisa muito cansativa. Só que, cara, quando eu era solteiro ou quando eu era recém-casado e eu tinha esse pique, eu queria ver minha filha nascer, eu queria ver minha filha crescer, eu queria ter tempo com ela. E eu achava que se eu mantivesse o meu processo de carreira, isso não ia se encaixar. Eu não ia ser feliz, eu ia gerar problemas. Então eu falei assim, eu preciso entender para que caminho eu posso seguir. Eu sempre fui um cara em muitos congressos do nosso mercado, e em um dos congressos eu assisti uma palestra da Facebook IQ, e o palestrante deu um dado que para mim chamou muita atenção. Na época a gente tinha basicamente a Netflix, a Amazon Prime Video, e a Globoplay estava começando, se não me engano, tá? Eram basicamente essas 3. E ele trouxe um dado que era o seguinte: um usuário demorava 30 minutos
para encontrar aquilo que ele quer assistir. Olha só. 30 minutos. Eu falei, porra, mas 30 minutos, ele é no mínimo um episódio de uma comédia. E aí veio um outro dado que é muito maluco, que era em relação ao FOMO, que é a angústia que isso gerava num processo onde deveria ser o mais agradável possível. Era eu entrando nas videolocadoras. Exato. Eu ficava 2 horas para escolher um filme que eu poderia ter assistido naquele tempo ali. Exato, cara. Então, quando você começa a ter uma angústia para escolher alguma coisa, aquele processo de relaxamento que você se propôs a ter ao sentar no sofá numa sexta-feira à noite com a tua companheira para poder relaxar, você não tem mais. E aí, obviamente, entendendo o mercado por estar inserido dentro do mercado, eu comecei a perceber, beleza, se com 3 plataformas a gente já tem essa sobreoferta de conteúdo e a necessidade de uma navegação de aplicativo em aplicativo que gera esse estresse, logo a gente vai ter 5, 6, isso vai virar um caos. Sim. E de fato isso virou um caos. Sim, sim. Quantas plataformas tem hoje em 2026? Olha, eu não saberia te dizer. É mais de 10. Eu posso te dizer que das grandes, você tem 10. Fácil. Se for assim, falar de pronto aqui, Netflix segue, HBO Max, Amazon Prime, Globoplay, Apple TV, Paramount Plus, MGM, Lionsgate, Disney Plus, que ainda assim a Disney absorveu a Fox, né? Exatamente, que absorveu a Star Plus, né? Exato, isso. Aí tem Hulu que tá dentro da Disney agora. Você tem as plataformas mais nichadas, que é Reserva Imovision, que é Mubi, que são mais de cinemas independentes. Darkflix. Você tem o YouTube. E tem o YouTube, Entendeu? Então, assim, só nessa brincadeira a gente falou 15. Entendeu? Não, porque meus dedos acabaram aqui seguindo falando. Então tem bastante. Sim. E aí, de fato, você ia ter uma sobreoferta. Você não ia saber aonde... O próprio Google TV. Você não ia saber aonde está cada coisa. Então eu pensei, bom, beleza. Como que eu posso resolver esse problema? E aí eu faço mais uma voltinha ao passado. Como diretor, a gente assistia muitas referências. Então assistir filme para nós não era necessariamente entretenimento. Muitas vezes era parte de um trabalho que a gente iria aplicar em um trabalho futuro, né? Então a gente sempre assistiu os filmes com um olhar um pouco mais crítico. E ainda segue, né? Eu fico tão feliz quando eu tô vendo um filme e eu desligo meu olhar clínico. Claro. Que é difícil. E aí, o que eu fazia por prazer? Sempre que eu assistia o filme, eu escrevia uma resenha e eu colocava na época no Facebook. E aí os meus amigos, em vez de ligar para um ou para outro para perguntar uma indicação, eles iam no Facebook, no meu Facebook, porque sabia que eu tinha essas resenhas e baseavam as escolhas deles nas resenhas que eu dava. Só que eu fui guardando isso ao longo dos anos, né? Aí eu pensei assim, bom, eu preciso ser, já que você citou o carinha da locadora, a locadora, eu preciso ser o carinha da locadora na palma da mão dessas pessoas. Então eu preciso ser um especialista em cinema, com uma linguagem simples, direta, que traga algo que possa acrescentar na experiência desse usuário. Eu preciso trazer isso para uma plataforma de uma forma organizada. E aí eu comecei a catalogar todas essas resenhas que eu tinha. E eu botei isso, na época, num blog. E aí a minha ideia era, vou fazer um blog, vou vender publicidade, vou ganhar meu dinheiro e segue o jogo. E vou ter tempo para ver minha filha. Minha ideia era essa. O plano perfeito era esse. Só que aí, inquieto como somos, eu comecei a mergulhar no mundo do empreendedorismo. E eu não sabia nada de empreendedorismo. E aí teve um evento em Curitiba e veio o presidente da Associação Brasileira de Startups. Na época era o Amuri Pinho. E aí eu assisti todas as palestras o dia inteiro de empreendedorismo para eu poder entender os termos técnicos. E aí ele abriu para uma conversa, um one-on-one.
E aí eu cheguei e falei pra ele, olha, eu trabalho no mercado de entretenimento há muito tempo. Eu entendi essa dor, eu tenho essa solução e quero fazer disso um negócio. Ele falou uma coisa pra mim muito interessante, que me ajudou muito. Que ele falou assim, André, vai ser muito difícil alguém pagar por curadoria. Mas se você colocar tecnologia, é capaz que isso de fato seja um negócio, porque você vai resolver uma dor que 90% das pessoas têm. Porque muita gente assina mais do que uma plataforma de streaming. E tá um caos. Ele falou pra mim. Ele mesmo falou pra mim. Eu entro, eu não consigo achar o que eu quero assistir. Tem tanta coisa que eu me perco. Eu acabo assistindo alguma coisa que eu já assisti. Uhum. Aí eu falei assim, beleza, eu preciso colocar tecnologia aí. Eu já tinha um sistema de classificação. Aí, na época eu tinha um sócio nesse blog. E eu chamei ele e falei, ó, a gente precisa botar tecnologia. Não sei como, não entendo nada disso. Ele falou assim, cara, eu tenho um cara que ele pode ajudar. Aí eu chamei esse cara para uma cerveja lá em casa, eu, meu sócio e ele. Ele era um cara especializado em machine learning, em tecnologia. Uhum. Programação. Eu falei assim, ó, o negócio é o seguinte. Qual que é o conceito do meu blog? Você dá 2 cliques, você encontra aquilo que você quer assistir. Esse era o conceito. Eu quero que o meu usuário entre no nosso aplicativo ou na plataforma web e não tenha que fazer absolutamente nada e já saiba aquilo que ele quer assistir. Aí ele falou assim pra mim, você tem um sistema de classificação? Eu falei assim, tenho. Ele falou assim, então eu vou transformar esse sistema de classificação em um algoritmo. E aí nós vamos testar. E foi isso que aconteceu. Ele é meu CTO até hoje. Então o que acontece hoje em dia? Hoje em dia você entra no Indica, é indica.tv, indica com K. Indica.tv. Você entra lá, você diz pra mim, olha, eu assino XYZ. Você diz pra mim por onde que você quer começar a tua jornada, então seja um drama político, um drama de relações, uma comédia, um conteúdo sobre empreendedorismo, um filme, alguma coisa sobre documentário sobre crime. Mas eu faço um cadastro lá, faço um login. Você faz um login. Tá. Isso é tanto aplicativo quanto site. Isso. Tá. É Então, responsivo, celulares, tudo. 100%, não, tem um aplicativo. Certo. Preparado, mobile mesmo. Uhum. Tanto para Android quanto para iOS. E aí o que acontece? Você vai lá e me diz, ó, eu assino X, eu tenho... eu quero começar por aqui, por essa jornada, então vamos dizer aí um drama político. E você não precisa fazer mais nada. Porque o resto a tecnologia vai fazer. Então o que a tecnologia basicamente faz? Ela entra no catálogo de todas as plataformas que você assina. Como a gente tem um sistema de classificação unificado, eu sei que se você gostou de House of Cards na Netflix, você vai gostar de X que está na Prime Video, de Y que está na HBO Max. Eu sei disso. Porque eu já entendi como funciona a tua cabeça. Eu classifico isso baseado no que você já me disse que você já gosta. E eu te indico. Tá, o que eu digo que eu gosto ali tem que ser filmes que estão na plataforma? Ou eu posso, por exemplo, assim, digamos que não tenha em plataforma nenhuma um filme X, entendeu? E eu falo, cara, eu gosto muito desse filme, queria assistir algo assim. Ele consegue buscar essa referência? Não, a gente trabalha de uma forma um pouco mais simples, que é o seguinte, você me diz que você gosta de drama político. Automaticamente eu já te indico 3 dramas políticos. Eu gosto de filme de submarinos. Aparece? Então, vai aparecer o K-19, Caçado do Outubro Vermelho. Boa. Excelente pergunta. O 571. Eu gosto de filme de submarinos, já falei aqui. Olha como nossa plataforma funciona e olha que legal que é. Você gosta de drama... Você botou drama político, que é talvez o que se aproxime mais ali de submarino, ali. Beleza. Aí, eu te indico isso. Uma das indicações pode ter um submarino. Pode ser Caçado ao Outubro Vermelho. Certo? Você provavelmente já vai ter assistido. Aí você vai me dizer ali, olha, eu gostei muito desse filme. Você me disse ali, com o joinha. Certo. A minha tecnologia já entendeu. Pô,
O Glauber gosta de drama político, de Guerra Fria, de submarino. Nananana. O próximo filme pode ser provavelmente vai ser um filme que vai ter submarino e todos esses elementos. Então eu vou decupando o que você gosta para poder te entregar o que você vai ter de melhor nas plataformas que você assina. Automaticamente. Ou seja, tem feedback disso? Oi? Tem feedback disso? Hoje a gente... Por exemplo, assim, você me indicou, eu assisti e eu tenho como devolver falando assim, cara, a indicação acertou. Exatamente. Ou não era bem isso que eu queria. Olha só, Glauber, a gente só indica de 3 em 3, tá? Porque pra gente não justifica eu ter isso é muito bom. 15 indicações. Não, aí volta pra angústia. Você vai perder, exatamente. Volta pra angústia. Eu só te indico de 3 em 3. Quando eu te indico um filme, vamos pegar o exemplo do Caçado ao Outubro Vermelho. Eu te indiquei esse filme. Quando você clicou ali pra ler review, tá? Aí tem um review do especialista da locadora lá, com uma linguagem super fácil, dizendo por que eu acho que você vai gostar. Isso não quer dizer que ele gosta, tá? É porque eu acho que você, usuário, vai gostar. Lá tem o trailer, tem uma série de informações técnicas e artísticas para ampliar a tua visão. É muito legal. É uma análise muito bacana. Se você só quer saber se aquilo é bom ou se você quer se aprofundar. Tudo isso muito bem dividido ali na análise. E tem um botão Assista Agora. Quando eu clico nesse botão Assista Agora, eu já te coloco no play da plataforma que está esse filme. Se você tiver logado, o próximo passo é você dar o play. Certo. Você deu o play, assistiu aquele filme na tua plataforma, gostou daquele filme. Quando você voltar no Indica, Caçado ao Outubro Vermelho ainda vai estar lá. Só que você já assistiu. Aí você vai me dizer, gostei ou não gostei. Quando você clica gostei ou não gostei, já vem um terceiro filme. Aqueles dois que estavam ali, vem pra frente. Ocupa a prateleira. Exatamente. Vai ocupando a prateleira, exatamente. Então, ou seja, conforme você vai me dizendo o que você vai gostando, eu vou aprendendo mais, a nossa inteligência artificial vai aprendendo mais e vai te encaminhando cada vez mais indicações ou referências para que você possa não perder tempo e nem dinheiro. Né? E você tem a ideia de ir aprimorando esses algoritmos, deixando isso mais inteligente. Fazer uma pergunta capciosa. Existe a chance de, por exemplo, dizer assim, eu gosto muito dos eu gosto muito dos 7 Samurais e também gostei muito de 9,5 Semanas de Amor. Será que ele vai me indicar o Império dos Sentidos? É mais ou menos isso que já faz, tá? O que eu tento entender é quais os elementos que você gostou. O pescoço que tá na técnica aqui hoje achou engraçado. Eu acho que ele assistiu o Império dos Sentidos, viu? Se você não assistiu o Império dos Sentidos, você não sabe do que eu tô falando. Ótimo, mantenha-se assim. Se você assistiu, pode rir junto. O que a gente faz é exatamente isso, Glauber. Eu entendo quais os elementos que você gostou de um filme, quais os elementos que você gostou de outro, e eu tento fazer essa conexão. Se existe essa conexão, ela vai ser buscada e entregada para você. Fato. Tá? O que a gente está cada vez mais trabalhando? Por exemplo, Glauber gosta de assistir drama político sozinho. Mas quando ele está com a família, ele gosta de assistir um drama de relações. Ou melhor, uma comédia de relações. Tá? O que a gente está cada vez mais trabalhando nesse sentido? Sexta-feira, o Glauber só busca ali drama de relações. Então, na sexta-feira, para que eu vou te indicar drama político na sexta-feira? Eu vou te indicar 2 dramas de relações e um drama político. 2 comédias de relações e um drama político. Pô, interessante eu vou isso pontuando isso. Eu vou pontuando de acordo com o teu mood. Isso. Entendeu? Porque a nossa programação cultural, ela é semanal, né? Nossa construção de rotina é semanal. Sim. Eu sou filhote, imagino que você seja muito próximo disso. Eu sou filhote de uma época que às segundas-feiras eu assistia a sessão Karatê na Band, entendeu? Na sexta-feira eu assistia Cine Trash, né? Sessão de terror. Eu assistia no sábado sessão de gala com filmes B, né? Onde tinham filmes que não eram superproduções de Hollywood. Eu sou da época que no domingo à tarde eu assistia filmes da Disney. Durante a semana, no meio da tarde, eu assistia a sessão da tarde com o festival Jerry Lewis, né?
porque a nossa programação mental tem a ver com Claro. o momento. Total. E muito legal. Eu não soube de ninguém pensando em termos de tecnologia. Imagino que já tem gente pensando. Se você pensou e eu estou pensando aqui, já, né? Mas colocar isso, né? Tem gente que ia adorar assim. No domingo, quero ver filmes religiosos, por exemplo, né? Exato. O que a gente faz é entender o que a gente busca fazer cada vez mais é entender o comportamento do nosso usuário sem nenhum viés. E por que eu falo sem nenhum viés? Porque a Netflix, ela também entende o teu comportamento. Assim, tanto que em dezembro eu tô lá me recomendando Duro de Matar, Esqueceram de Mim, os filmes natalinos, né? Só que ela tem um viés comercial. Por quê? Sim. Porque se ela gasta 1 bilhão para produzir a série X, Stranger Things, Aham. ela quer que você assista para fazer esse 1 bilhão diluir. Concorda? Isso. Ela não quer que você assista um clássico, um filme que não é dela. Claro, Se claro. a nossa tecnologia entende que você não vai gostar de Stranger Things na sexta-feira, eu não vou te indicar Stranger Things na sexta-feira. Eu não tenho nenhum viés. Por isso que a nossa taxa de sucesso nas recomendações hoje é de 99,7%. E da Netflix é 80%. E se alguém chegar ali com uma oferta, ó, divulga mais esses filmes, em termos comerciais agora, olhando, como é que se enxerga comercialmente esse universo? Eu não tenho essa pretensão, cara. Porque aí eu estaria jogando contra a nossa proposta Sim. de ser a ferramenta que o assinante de streaming precisa para ter a melhor recomendação. Uhum. E aí, eu estaria traindo ele. Uhum. Então, o que eu posso fazer é, eventualmente, divulga o lançamento dessa série. Vamos imaginar que é uma série parecida com Sex and the City. Tá? O que eu posso fazer é, quando eu for indicar séries parecidas com Sex and the City, eu posso colocar um banner ali e falar, olha, isso é um lançamento. Uhum. Eu não estou dizendo que eu analisei, eu não estou dizendo que eu estou recomendando. Eu estou dizendo apenas que existe. Entendeu? Então essa é um tipo de publicidade que é genial porque eu estou indo no target certo. Mas eu não estou me comprometendo como recomendador, como curador. Porque eu não assisti ainda. Agora, se eu assistir e gostar, sim, pode ter certeza que ela vai estar na recomendação ali para o meu usuário que vai gostar desse conteúdo. Entendeu? Tá. E como é que você tem na plataforma essa curadoria? Como é que você atesta a indicação? Né? Porque esse 99,7%, o 0,3%, pode ser um filme que é um filme ótimo, de um gênero que eu gosto, de um tema que eu gosto, mas eu tinha uma expectativa sobre ele que eu não fui atendido. Claro. Então pode acontecer isso, claro. Claro. Mas é aquela questão do gosto que você estava comentando anteriormente. A questão anteriormente. do gosto, né? E que há de se respeitar mesmo, né? Mas como é que você pode ter essa chancela? Como é que você certifica que não, esse filme aqui, para esse perfil, ele é bem indicado? Da onde você coleta esse dado? Glauber, É uma percepção, porque é diferente, por exemplo, de um livro. A gente entrevistou aqui outro dia um episódio bem bacana com o Marden Machado, que ele já lançou vários livros, um livro sobre de mais de 1000 filmes lá, todos os filmes que ganharam algum Oscar em alguma categoria em língua inglesa, ficção, né? Desde do lançamento do Oscar até agora. Então dá mais de 1000 filmes. Ele assistiu todos os filmes e ele coloca a percepção dele sobre cada filme. Ele não diz que o filme é péssimo, o filme é ótimo. Ele diz o quanto aquilo impactou nele e o quanto aquilo pode ser interessante para quem for assistir. Mas não quer dizer que você indicar um filme, seja antigo ou novo, há a garantia de que a pessoa vai gostar. Que é um pouco diferente, por exemplo, de eu entrar no IMDb ou entrar no Rotten Tomatoes e ver ali qual que é a nota, né? A nota. Sim. Né? Se eu entro no IMDb e a nota é acima de 7, provavelmente o filme é muito bom, mesmo que eu não goste dele. Provavelmente o filme é muito bom mesmo, né? Porque há um volume grande de pessoas votando ali, né? Dando uma nota para aquele filme. Como é que você tem esse valor agregado sobre cada filme? Glauber, quando eu era adolescente, eu trabalhei numa locadora.
E a minha função dentro da locadora era entender aquele universo e fazer recomendações. Olha como a gente conecta os pontos, tá? Tal qual o Tarantino. Era isso. Eu me apaixonei por cinema trabalhando numa locadora, né? Eu não tinha grana para alugar 10 filmes por semana, então se eu trabalhasse numa locadora, eu ia poder assistir quantos filmes eu quisesse, né? Então, eu trabalhei numa locadora. E aí, conforme a gente vai ganhando repertório, a gente vai entendendo que o filme, ele tem várias camadas. E tem algumas camadas que elas são muito fáceis de perceber de quem gosta, né? Então, e essas camadas nem muitas vezes são muito profundas não, tá? Todo mundo que tem mais de 40 anos, que está nos assistindo, tinha uma locadora, ia numa locadora, que tinha alguém que sabia exatamente o que ele ia gostar de assistir. Porque ele conhecia. É mais ou menos isso que a gente tenta fazer no Indica. A gente tenta entender essas camadas e fazer conexões entre essas camadas. Entendeu? Claro que eu te conhecendo, eu posso te indicar 5 filmes. Eu tenho a mais absoluta certeza que dos 5 filmes que eu te indicar, 4 você vai de fato gostar. Ou pode ser que você não goste. Por quê? Porque eu te conheço, a gente já conversou muito sobre cinema, eu sei o que te atrai. É mais ou menos isso que a gente faz em larga escala. É conhecer o produto e conhecer o cliente. Exatamente, exatamente. É mais ou menos isso que a gente faz em larga escala. E como a gente não tem nenhum viés comercial, pra gente é muito fácil dizer, olha, assiste esse que eu tenho certeza que você vai gostar. E muitas vezes não é nem do mesmo gênero, tá? Então, às vezes o cara vou te dar um exemplo muito claro. É muito provável que alguém que assistiu um filme do Tarantino tenha gostado de Parasita. É muito provável. Porque tem elementos nos filmes do Tarantino que você olha e você vê no Parasita. Entendeu? Qual é a chance desses filmes se conectarem por um algoritmo que não entende nada de nada? Praticamente zero. Entendeu? Mas para quem conhece o usuário, quando você faz essa conexão, faz sentido. Acho que eu vou gostar. E assiste e gosta. Você entendeu? É mais ou menos nessa linha que a gente trabalha lá no Indica. E como é que você está ganhando dinheiro com isso? Hoje a gente faz o seguinte. Com isso, olha só como é que eu falo. Com isso, né? Com essa pequena plataforma, com essa, né? Glauber, hoje esse aplicativo aí. Hoje a gente tem mais de 500 mil usuários. Brasil. Há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, a gente mudou um pouco o nosso modelo de negócio. Antigamente a gente queria licenciar a nossa tecnologia, tá? E a gente percebeu que licenciar a nossa tecnologia, a gente trabalharia num mercado muito, muito restrito. O que a gente fez hoje foi criar um plano pago. Né? Então hoje você tem acesso à plataforma, tá? Então você tem acesso a todas as análises. Hoje a gente tem mais de 1.500 análises dentro da plataforma. Você tem acesso a todas as análises de graça, tá? Agora, se você quiser receber essas recomendações hiper personalizadas, aí você vai pagar uma mensalidade ali por mês, bem baratinha, que não vai impactar no bolso de ninguém, e a gente acaba ganhando isso no volume, tá? A gente, obviamente, a gente tem um modelo que é B2C, que é esse, e a gente tem um modelo B2B, 2C, que a gente trabalha direto com provedores de internet. Né? Então a gente coloca a nossa plataforma como um serviço de valor agregado, né? Então o usuário da operadora X compra não sei quantos giga de velocidade, um dos bônus que ele ganha é acesso ao Indica. E assim a gente vai construindo a nossa receita com o Indica, que ainda é muito, muito pequena, baseado no potencial que ela pode atingir, porque a gente está falando num mercado de 50 milhões de assinantes de streaming aqui no Brasil, né? Sendo que desses 50 milhões, 48% entra na plataforma sem saber o que quer assistir. Entendeu? Então a gente está falando aí de um universo aí de 20 milhões de usuários que não sabe o que assistir. Se 20 milhões de usuários me pagar R$1 por mês,
né? Sim. Temos um grande negócio. Dá alguns reais e muitos centavos, como, né? Como se diz. Então, eu tô achando que tá Só que é um caminho muito de formiguinha, tá? Eu acho que é um produto bom para vocês terem ali, vocês terem um podcast, contratar um podcast para falar Por que não? dos filmes mais assistidos no mês. Por que não? Porque não? Imagina que você tem um ranking disso, né? O feedback te alimenta muito isso, né? Os grandes equívocos, né? Os filmes que acabaram tendo uma rejeição para aquele tipo de público que não... É um assunto legal também. Com certeza, deixa eu jogar isso aqui com certeza mesa, sim. Vou pegar essa formiguinha e vou colocar atrás da minha orelha. Viu, gente? Tá aqui já, tá? Porque eu sempre comento isso, a responsabilidade que a gente tem. Nós estamos falando de streaming aqui, mas quando você joga, por exemplo, que streaming é assim, a pessoa está em casa. A gente está falando de uma pessoa que está na sua zona de conforto. Total. Né? E uma pessoa que está na zona de conforto porque ela não quer se incomodar. Agora imagine você indicar para alguém ao cinema, onde ela sai da zona de conforto dela. Sim. E ela entra num investimento de recurso, de tempo e dinheiro muito maior. Maior, claro. Muito maior. Porque uma ida ao cinema, num final de semana, num formato clássico, casal, por exemplo, onde você tem a pipoca, você tem o estacionamento, você tem a gasolina, você tem, né, ou seja, a gastronomia e o transporte e a experiência e o tempo, um investimento desse, ele custeia algumas assinaturas de streaming. Sem dúvida. E mais o indica.tv. Sem dúvida. E vou te falar uma coisa, eu indico... E não quer dizer que a gente não indique filmes para ir ao cinema. Não, eu indico, no próprio Indica, a gente coloca lançamentos do cinema. Aham. Só que é o seguinte, a gente já conversou com várias redes de cinema, várias redes, não foi nenhuma nem duas, pra gente colocar um canal dentro do Indica. Então hoje eu tenho o canal da Netflix, da Prime, eu tenho tudo separadinho e tenho, obviamente, as recomendações hiper personalizadas. A gente já conversou com vários desses caras e esses caras não quiseram. Os exibidores. Os exibidores. Uhum. Então imagina uma rede, pegando o exemplo da Cinemark, imagina se tivesse um canal ali do Cinemark. Ou seja, eu estou mitigando a possibilidade do cliente dele sair insatisfeito do cinema. Então eu faço isso sem ganhar absolutamente nada de ninguém, pelo amor ao cinema. Uhum. Então, se eu sou convidado a uma estreia de um filme e eu gosto desse filme, eu analiso ele e coloco ele dentro do Indica a custo zero, porque eu acho que o meu usuário também precisa ir no cinema. A experiência de ir no cinema é incrível. Sim. Então eu não estou preocupado em ganhar dinheiro com esse cara. Eu estou preocupado em fazer com que ele tenha a melhor experiência possível. Seja no streaming, seja no cinema. E experiência no cinema, você sabe que é incrível. E até porque quando você tem uma experiência muito satisfatória no cinema, você vai querer replicar ela depois na tua casa. Com certeza. Eu assisti Top Gun Maverick em tela grande. Eu quis repetir essa experiência numa tela menor em casa, entendeu? Claro. Porque a experiência do cinema me trouxe aquilo. Claro. Mesmo sendo que o filme ele fica um pouco menor, né? Porque, voltando àquela coisa do olhar da realização, tem filmes que eles são feitos para a tela grande. Sem e tem dúvida. filmes que são feitos para a tela pequena. Claro. E tem alguns trabalhos um pouco mais, digamos, híbridos, né? Então essa responsabilidade, essa questão do gosto é interessantíssimo. Interessantíssimo você ter trazido essa questão do negócio. E não é todo mundo que vê isso, tá, Glauber? Sim. Esse que é o grande problema. Eu não tenho concorrente. Eu não tenho uma plataforma que entrega o que a gente entrega. Eu ia te perguntar isso. Não tenho concorrente. Ele virá, né? Eu espero que sim. Esperando vir, né? Eu espero que sim. Sabe por quê? Porque eu com um concorrente à altura, fica muito mais fácil eu explicar pro cara do Cinemark o quanto é importante ele estar dentro do Indica. Uhum, entendeu? Uhum. Então hoje eu não posso chegar na Netflix e falar: Netflix, me paga X por mês aí pra você estar dentro do Indica. Eu não posso fazer isso. Eu sou irrelevante pro mercado em relação ao que a Netflix tem como assinantes no Brasil. Todo mundo que começou era irrelevante em seu primeiro momento. Exatamente. Tá A Netflix, ela era irrelevante perante a Blockbuster. Sim, sim. Então, assim, não é todo mundo que tem a visão. Não é todo mundo que tem referências. Então, o empreender nos coloca numa zona de desconforto muito grande.
porque nem todo mundo compartilha com a tua visão, né? O André Siqueira, que trouxe aqui, a gente vai falar aqui, enquanto, digamos, se fosse um filme isso aqui, agora é o momento que estaria subindo aqui ao lado os créditos, assim, subindo uma musiquinha, enquanto a conversa segue mais um pouco. Maravilha, né? Maravilha. Eu gosto muito do Curtindo a Vida Doidado, né? O filme, a narrativa já acabou, mas tem algo a mais sobrando ali, né? Que aproveita esse tempo para prestigiar um pouquinho a produção, né? É o que o Steve Jobs falava, one more thing. Tem sempre mais uma coisa. Eu fui assistir outro dia Senhor dos Anéis, Cidade do Anel, versão estendida, de novo, né? Aí eu me dei conta, versão estendida, quase 4 horas de duração. São 23 minutos de créditos no final. Olha só. 23 minutos. É muita gente trabalhando. Justifica, né? Justifica. Tá tudo lá dentro. Justifica. Né? Então, enquanto estamos indo para o finalmente, e vou reforçar aqui o convite para quem nos acompanhou até agora, que comente, compartilhe, né? Indique, né? E indicamos também aqui vou, inclusive, o aplicativo. Vou inclusive pedir para o time preparar um cupom para todo mundo que é audiência do podcast ter 80% de desconto na assinatura. Ou seja, vai sair R$2 aí por mês para você nunca mais ter que ficar pulando de aplicativo em aplicativo para encontrar aquilo que você quer assistir. Vou organizar já o meu aqui. Vou pedir isso pro time lá e a gente coloca nos comentários. Então, agradecendo a sua presença aqui, mas eu quero falar ainda um pouquinho aqui. A gente fala de audiovisual, mas a gente falou também da escrita. Tem um livro saindo do forno. Você vai ter que voltar aqui para falar disso, mas faça a pequena introdução. Vamos lá. Eu sempre fui para eu construir o Indica, para eu entender o mercado, eu tive que pesquisar muito sobre como funcionava o mercado de streaming. O ano passado eu comecei a escrever um pouco mais sobre isso no LinkedIn e muitas pessoas começaram a gostar e eu comecei a refletir sobre, beleza, o que transformou esse mercado do streaming? Porque eu estou pontuando determinadas passagens e, de repente, algumas decisões ali, algumas escolhas foram feitas para que a gente pudesse evoluir como mercado. E aí eu resolvi fazer uma pesquisa ainda mais profunda, a organizar todo esse material e a escrever um livro que vai ser lançado, que vai entrar em pré-venda no dia 23 de janeiro. 23? É isso aí. 23 de janeiro de 2026. Vai entrar em pré-venda agora. Muita gente aí que está assistindo depois da data, já dá para buscar. Exatamente. Vai estar ali na Amazon, vai ser facilmente encontrado. É um livro que o que eu faço? Eu seleciono passagens marcantes do mercado de streaming, desde o começo até o que é hoje, e estudo como algumas decisões ou algumas escolhas transformaram isso em um grande negócio. Então é um livro sobre os bastidores do mercado de streaming, pautado em produto, em branding, estratégia de negócio e uma coisa um pouco mais cognitiva, porque eu procuro mostrar ali o que estava envolvido para que alguém ou alguéms tomassem aquelas decisões. Então é basicamente isso. É um livro de mais de 400 páginas aí sobre o mercado de streaming pela perspectiva de quem gosta de negócio e de quem gosta ou de quem precisa tomar decisões em ambientes de pressão, precisam tomar algum risco e precisam se cercar de determinadas informações para que de alguma forma possa mudar o mercado, possa ser disruptivo ou possa, num mercado tão concorrido como o mercado de streaming, possa de alguma forma sobreviver. A publicação eletrônica ou impressa também? Não, a gente vai ter as duas. Como que é o nome? O livro vai chamar Escolhas Difíceis. Escolhas Difíceis. Exatamente. A autoria só sua? Só minha. André Siqueira. Exatamente. Qual que é a editora? Vai ser uma autopublicação. É uma autopublicação, né? A gente... Sou fã, me desculpe as editoras. Gosto muito das editoras, mas eu acho que não tem que ser um impeditivo para produzir. Não, e eu não queria perder tempo, porque a gente eu cheguei a conversar com algumas editoras, às vezes demora um ano para você ser publicado e eu perderia um tempo absurdo. E aí, obviamente,
montamos um time aí de capista, de gente fazendo toda a revisão e tem um time ali construído para colocar no mercado um livro de fato que não deixa absolutamente nada a desejar qualquer uma dessas grandes editoras aí. O diferencial, e aí vem a gente tem que fazer esse livro chegar nos leitores, né? Então então se você vier a comprar o livro e gostar do livro, por favor, deixe ali a sua análise ali na Amazon, porque isso tudo faz muita diferença, né? Mas a ideia é de fato a gente mostrar como o mercado de streaming desenvolveu e quais foram os bastidores dessas decisões para que a gente tivesse uma HBO Max como é hoje, uma Netflix como é hoje, uma Prime Video como é hoje, uma Apple como é hoje, como o YouTube é hoje. Então tem várias conexões ali muito interessantes, com elementos até conceituais, de grandes estudiosos de brand, de estratégia, enfim, tem muita coisa legal dentro do livro. Foi uma jornada muito bacana que provavelmente eu repetirei muito em breve. Maravilha. André, obrigado pela sua presença. Imagina, aqui. Você é nosso convidado contínuo, né? Falava para ele antes de a gente começar a gravação aqui que o assunto ele é infinito, né? Tanto quanto a arte e o entretenimento é. Então, você é sempre bem-vindo aqui no podcast, quando tiver assuntos relevantes. E você que está nos acompanhando, né? Procure o indica.tv, indica com K, né? .tv. Esse é o site, mas tem aplicativo no iOS e no Android, sim. No Android. Com cupom de desconto. Vamos deixar aqui no descritivo. No descritivo, aqui. Pode ter certeza. Maravilha. Muito obrigado. A gente se vê num próximo momento. E com você que está nos acompanhando, a gente se vê no próximo episódio. Até lá.